Hoje em dia, nós vemos o entretenimento, as mídias no geral, como filmes, como música, até literatura, como algo para passar o tempo simplesmente. Os antigos não vinham assim. Desde a Grécia Antiga, eles viam as peças de teatro, eles viam os mitos, as obras, as tragédias, até as comédias, como uma oportunidade de aprendizado. Quando um grego antigo ele lia a Odisseia, por exemplo, quando ele lia a Ilíada de Homero, ele estava se questionando o que eu posso aprender com essa obra. O que esses grandes heróis eles têm para me ensinar? E foi isso que fez da Grécia e da Roma Antiga duas civilizações virtuosas, duas grandes potências dos seus tempos e das suas regiões. Porque esses grandes homens estavam sempre buscando por exemplos, sempre buscando por heróis, por modelos nos quais eles pudessem pautar seu comportamento. Essa técnica, hoje em dia, é conhecida como modelo comportamental, como modelagem comportamental. É o termo que muitos psicólogos usam hoje em dia, inclusive. Os antigos chamavam essa técnica de a contemplação do sábio. Ou seja, os estoicos, eles estavam o tempo todo se questionando o que o sábio faria se estivesse na minha posição. Como que ele agiria? Como que um Sócrates ele reagiria frente a esse acontecimento, frente a essa crise, frente a esse momento complicado que eu estou passando agora? E eu se colocar, digamos assim, que nas sandálias de um sábio, ele vai conseguir discernir qual é o melhor comportamento. Ele vai conseguir, inclusive, refrear alguns impulsos que ele teria de fazer coisas que ele viria se arrepender no futuro, porque ele conseguiu se colocar no lugar de um sábio, conseguiu emular a maneira como um sábio reagiria. Então aqui nós temos uma técnica importantíssima, que é a modelagem comportamental, ou a contemplação do sábio, que é a capacidade de nós termos referências. Tu quer ser um jogador de futebol, por exemplo? Uma criança faz isso. Uma criança que quer ser um jogador de futebol, ela vai lá ver os vídeos do Messi, do Cristiano Ronaldo, ela vai se inspirar. Então, possa ver que isso aqui é um impulso que nós temos já. Já vem desde da nossa infância, da nossa origem. Mas nós perdemos à medida em que vamos crescendo. Um grande general, por exemplo, do mundo antigo, ele vai se inspirar nos grandes generais do passado. Alexandre o Grande, Júlio César, e assim por diante. Marco Aurélio traz, então, essa atitude para sua convivência. Ele está o tempo todo pensando o que essa pessoa tem no comportamento dela que pode me inspirar. Isso pode ser tanto positivamente quanto negativamente. Tu pode ver o comportamento errado como um modelo daquilo que tu jamais fará, como um modelo daquilo que tu jamais deve fazer. Bom, o próprio Sêneca, ele tinha uma frase fantástica em relação a isso. Ele dizia: escolha alguém cujo modo de vida, bem como suas palavras e cujo rosto, refletindo o caráter que está por trás dele, tenham conquistado sua aprovação. Esteja sempre apontando para si mesmo, seja como seu guardião ou como seu modelo. Há uma necessidade, na minha opinião, de alguém como padrão para o qual nosso caráter possa ser medido. Olha só que genial essa frase final. Sem uma régua para medi-lo, você não conseguirá endireitar aquilo que está torto. Ou seja, é muito mais simples que a gente possa corrigir o nosso caráter, o nosso modo de agir em relação ao mundo à nossa volta, se nós tivermos um modelo para poder medir a qualidade do nosso comportamento, para poder medir a qualidade das nossas ações. É muito mais simples assim. Não é óbvio. É óbvio que é muito mais simples. Mas nós perdemos, ao longo do tempo, essa capacidade estratégica, as ideias que são basilares para uma vida boa. Não importa aquilo que tu quer ser na vida. Um bom começo é que tu venha a ter um modelo de alguém que já chegou lá naquele patamar que tu quer alcançar e vai te permitir metrificar. Será que eu estou me aproximando daquele tipo de ser humano que eu quero ser? Ou será que eu estou me afastando desse modelo humano de onde eu quero chegar? Isso é muito importante. Mas também é importante, antes de mais nada, que nós não sejamos esponjas, que absorvem tudo que está à sua volta sem fazer nenhum tipo de filtro, sem fazer nenhum discernimento. Como diria Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que deve ser feito. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber onde eu quero chegar enquanto ser humano. E aí eu vou poder discernir
Esse tipo de conhecimento, esse tipo de comportamento, ele vai me ajudar a chegar a alcançar o patamar que eu desejo, ou ele vai me afastar? Esse comportamento que eu vejo na minha frente, vale a pena eu emulá-lo? Vale a pena eu trazê-lo para a minha vida? Ou esse é um comportamento que deve vir para a minha lista de coisas que eu não devo fazer? E aqui vai uma coisa muito importante. Nós como seres humanos, somos automaticamente influenciados o tempo todo pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo ambiente em que estamos inseridos, pelos filmes que vemos, pelas músicas que ouvimos e pelos livros que nós lemos. Então, os gregos tinham muito essa noção de prestar muita atenção na qualidade da arte, porque a qualidade artística dita muito sobre a qualidade do povo. Se é uma geração virtuosa ou uma geração mais afeita aos vícios. A arte, como diria Platão, ela molda a alma do indivíduo. A arte, no geral, cinema, música, literatura, teatro, enfim, todo tipo de arte, ela é como se fosse uma forma que está modelando o nosso caráter de uma forma subliminar, que nós não percebemos. Então a cultura à nossa volta está o tempo todo nos moldando. E se nós não formos atentos ao tipo de influência que nós precisamos, que nós queremos ter na nossa vida, a gente vai acabar assimilando coisas que nós não gostaríamos. A gente vai acabar se tornando pessoas que nós não queríamos ser, porque simplesmente seguimos de maneira automatizada as tendências da moda, os modismos. E em nenhum momento da história os modismos estiveram na direção correta. Em nenhum momento. Sempre é necessário que surja alguém, um sábio, um grande pensador que atente as pessoas que aquela direção pode levá-las à decadência total. A história da decadência da Grécia, de Atenas, a história da decadência de Roma vem dessa linha de pessoas que seguiram as tendências dos modismos e não perceberam que estavam indo para o abismo. Provavelmente é isso que acontece também nos nossos dias de hoje. Pois então, é importante que a gente venha usar também fontes de inspiração. A gente tenha modelos, que nós tenhamos essa noção de selecionar os modelos, mas que a gente saiba onde buscar esses modelos. Como diria Plutarco, o grande historiador Plutarco, outra coisa que é importante para o contentamento é refletir sobre homens famosos e como eles não foram afetados de forma alguma por circunstâncias idênticas às suas. Plutarco, ele é um autor muito importante porque ele escreveu obras como Vidas Comparadas, de Júlio César e Alexandre o Grande. Ele fez isso com vários personagens gregos e romanos. Nessas obras, nessa coleção de livros, ele sempre comparava a biografia de um grande homem da Grécia e um grande homem de Roma. A obra mais famosa, com certeza, é Vidas Comparadas, de Júlio César e Alexandre o Grande. E ele fazia esse esforço literário para poder mostrar como nós podemos aprender com os feitos desses grandes homens. O que esses grandes feitos têm a nos ensinar? Dessa forma, nós temos modelos comportamentais que nos permitem seguir, traçar uma vida mais virtuosa. Outro exemplo dessa prática a gente vê na história de Zenão de Cítio. Zenão de Cítio, que é o fundador do estoicismo, ele, ao conversar com o oráculo de Delfos e pedir por uma guia, ele recebe do oráculo a seguinte frase: para aproveitar o melhor da vida, é preciso conversar com os mortos. Depois de um tempo, Zenão de Cítio vai perceber que conversar com os mortos significa ler os grandes livros. Porque ao ler os grandes livros, ele vai estar tendo contato com aqueles que já se foram há muito tempo e deixaram o seu legado, deixaram o seu conhecimento mais puro, mais sofisticado, para que a humanidade pudesse desfrutar deste conhecimento.